quero saudar todo esse conjunto de professores e professoras, professor Bailoni, da Argentina, a você, a SADEC, ao Marcelo, a Academia Paulista, e o nosso personagem principal, né? O Atier, o Alfredo, que deve ser desse belo livro, né? Nós estamos falando aqui, e que o Bailoni já deu as boas pinceladas. Me impressiona, Alfredo, assim, o livro me impressiona a começar pela bibliografia, né? Uma coisa impressionante, que vai de Herder, um autor que eu lido, quase uma grande parcela, Wittgenstein, literatura, passa por, claro, deveria passar mesmo, mas para registro, né? Kelsey, que trabalhou direito internacional. Então, essa transdisciplinariedade, o modo como isso foi posto na obra, isto recomenda já de pronto, até esteticamente, né? E que seja bem-vindo o direito internacional para mediar a democracia. Deixe que a democracia seja mediada pelo direito internacional, né? Essa é uma das frases finais do livro. E desde o início, né? No fundo, um livro necessário, porque ele começou a ser escrito, claro, antes da guerra da Ucrânia, né? E veio a guerra da Ucrânia e empiricamente demonstra a importância daquilo que não se tem ainda. Como? Porque a democracia, quer dizer, a democracia precisa de instrumentos regulatórios que impeçam os povos de se matarem, e do maior massacrar o menor. Metaforicamente, já que o método também foi usado, que é o metafórico, eu gostei muito disso. Metaforicamente, você imagina, a gente protege, temos a defensoria pública, enfim, temos que é muito cara para o autor também, né? Temos a defensoria, por exemplo, para proteger o débil frente ao poder do Estado. A questão é saber quem protege o Estado débil perante o Estadão. Quem protege a Guatemala, o Bailoni, que dá aula na Guatemala também, enfim, quem protege a Guatemala dos Estados Unidos? Quem protege Honduras? Tem direito para isso? Existem tratados, mas como cumpri-los? E quem protege? Quem protege a Ucrânia, por exemplo, e até tem quase anedótica algumas questões da guerra da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia ela não pode atirar mísseis que entrem para o território da Rússia. Quer dizer, a Rússia quer fazer gol amarrando as mãos do goleiro. Se o goleiro soltar as mãos e, de repente, tentar fazer uma ponte espetacular para defender a bola, não. Você está ultrapassando os limites. Então, veja como que no século XXI, tudo aquilo que já foi discutido no início da questão do direito internacional, quando começou a se pensar sobre o assunto,
nós fracassamos, né? Nós fracassamos, porque hoje, veja, 2 guerras mundiais, para que serviu o direito? Aí parece, então, pelo menos no nível dos estados, o novo constitucionalismo, esse direito pós-bélico, veio com algumas garantias, que eu chamo do quarto do pânico da democracia. Né? Então, claro, as democracias contemporâneas têm seu quarto do pânico. O grande problema é quando o cara vem com um tanque e derruba a própria casa. O Brasil é um bom exemplo, que tem um bom quarto do pânico, com cláusulas pétreas, direito constitucional, controles, etc., etc. Bom, o problema é que o presidente diz: eu não vou aguentar isso, e vou fazer tais e tais coisas, e ameaça a democracia todo o tempo. E aí a gente não tem mecanismos, assim como a gente não tem no direito internacional, mecanismos para fazer a intermediação dessas questões, para segurar, ou seja, entre civilização e barbárie, o direito interdita. Mas quem interdita quando um Estado invade outro? Quem interdita, por exemplo, os próprios massacres internos dos Estados, que aí, nesse sentido, não podem ser regulados ou sanados por questões que de fora, deixando povos desprotegidos nos seus ditadores, etc. Então, tem o problema intrínseco e tem o problema extrínseco, endógeno e exógeno, tem o problema global. E aí vem toda a questão da democracia, dizer, tudo isso com democracia. Não, diz o prefácio, coloca, né, muito bem isso, lá, a introdução. Claro, nós não temos mais a ágora, né? Então, no momento que eu não posso mais gritar pela janela ou reunir o povo e dizer: olha, meus concidadãos, eu preciso de representações, eu começo a necessitar de instituições. E a democracia é a maior instituição, que se compõe de instituições. A grande questão é: eu tenho instituições, mas estas próprias instituições, às vezes, não são suficientes para assegurar a própria democracia, que é uma meta-instituição nesse sentido, né? E os exemplos cotidianos são arrasadores, né? O empírico ele nos coloca de frente ao problema todo mundo, né, da falta de um direito internacional que medeie a democracia, quando nós temos, inclusive, um problema central em que os Estados assinam tratados sobre controles ou não assinam. E eles não se submetem, paradoxalmente, a um tribunal que deveria, quer dizer, no direito interno, alguns setores, por exemplo, o empresariado, dissesse: eu não me submeto a esse tipo de direito estatal. Quer dizer, na verdade, isso até acontece, né? Vamos lá, fazendo uma brincadeirinha, né? A questão da sonegação e uma série de coisas, há setores na sociedade brasileira que são imunes ao próprio poder estatal. A lei é como a serpiente, só pica os descalços, né? Na prática, sim, basta ver como os presídios estão cheios dos descalços e como existem alguns setores, né, digamos assim, que não se submetem ao Tribunal Internacional de Haia, sobre Tribunal Criminal, fazendo essa metáfora, né, já que a metáfora é um método interessante. Então, nesse ponto, nós temos todas essas questões. Por isso que o livro é erudito, né, porque
impressiona de pronto esse conjunto de livros postos, né? Uma pesquisa gigante, né? Olhando aquilo ali, o sujeito se sente como os filhos de Fabiano, no Vidas Secas, né? Que chegam na cidade e o menino pergunta para o outro quem fez tudo isso. Aí o cara disse, deve ter sido gente, mas se foi gente, quem deu nome a tudo isso? Então, quando a gente olha o livro, a gente vê toda aquela bibliografia, né? Como que junta tudo isso para fazer um livro, né? E por isso ele fica importante. E eu posso dizer isso porque eu sou do ramo, né? Eu já escrevi, sei lá, não me lembro quantos livros eu escrevi, e uns 60, 70, não sei quanto. Meus alunos fazem o levantamento volta e meia, porque aí vem até o problema de critérios, né? O que é um livro? Se eu e você fazemos um livro junto e organizamos e convidamos o Marcelo junto, e aparece Lênin Strega, organizador, isso eu sou autor do livro também, conta como livro, ou eu conto isso como um capítulo à parte de organização de livros? Então, eu não sei. Mas eu posso dizer, portanto, com muito, sem precisar fazer nenhum favor ao livro, que eu conheço conheço o ramo literário e escrever com essa profundidade. E, ao mesmo tempo, com a leveza da literatura e do modo como se apresenta, e sem perder o foco, sempre com um fio e trazendo de volta. Dentro desse contexto de um universo que aqui conspira contra o direito internacional, conspira contra a democracia. Então, um livro de autoajuda diria: o universo conspira a favor de você. Não, o universo não conspira, o universo não conspira. O universo hoje, e tudo que está aí, conspira contra, porque o universo não tem vida própria. Ele é impulsionado. E no mundo queimamos florestas, estragamos tudo e nos queixamos das enchentes, etc., e não temos como controlar as barbáries. Quer dizer, nós fracassamos porque não conseguimos controlar a barbárie, que é um grande batendo no pequeno, e assim por diante, como eu disse na metáfora, do que nos falta. Então, o direito, o livro é o rumo a, e, de fato, aí uma das frases, né? Bem-vindo, que seja bem-vindo o direito internacional para mediar a democracia. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande sacada, uma grande pesquisa e, poxa, obrigado aí por terem me convidado para participar desse butim. E dizer da beleza como você bolou essa questão da metáfora e tal. Eu gostei muito disso, porque quando eu escrevo, eu trabalho o método que eu chamo de fenomenológico, né? Quer dizer, revolver o chão linguístico em que está assentada uma dada tradição e reconstruir a história institucional do fenômeno, deixando que ele apareça. É o que você fez, você reconstruiu, né, toda a história institucional desde a democracia. E veja, você mesmo dizia antes, essa questão da guerra. Na Grécia, se nós pegarmos ali a Écuba, aquele relato dramático de como as mulheres viam a guerra. Quer dizer, eu não consigo ler tudo aquilo ali sem chorar, assim, de me emocionar quando a rainha conta a história do neto,
que, enfim, é uma coisa... Como que as mulheres viam a guerra? E depois Hesíodo e os Dias para dizer que a honra não está na guerra, a honra está no trabalho. Quer dizer, todas essas coisas que nos ensinaram e nós não, talvez não tenhamos compreendido completamente isso. Então, bem-vindo o seu livro de novo, né? E como eu disse, é como aquele conjunto de como que você montou isso, é que dá a leveza e, como eu disse, como se dão nome às coisas, né? E como se escreve as coisas e você conseguiu. Então, você está de parabéns, efetivamente. E, além disso, você escreveu em Esperanto, né? E agora o mundo fica... Porque se não se publica em inglês ou alemão, sei lá, ou a espanhola ajuda também, mas são 18 países, mas o inglês acaba sendo o Esperanto, né? E vai para tudo que é lugar, porque se escrever só em português, nem aqui eles leem a gente. Então, que fará, né? Melhor escrever em outra língua. Parabéns, Aline, obrigado por ter me convidado, o Marcelo, todos, e você de novo, você que não falamos do Prerro, você é o digno representante também do Prerro, e o Prerro está hoje já marcado na história da democracia brasileira, e isso é muito importante, e a gente sempre tem que aqui lembrar da ideia que o Marco Aurélio teve, assim como você teve a ideia de escrever esse livro, e tão bonito, Marco Aurélio teve a ideia de fazer o Prerro, e assim a gente vai marcando. Isso tem que ser registrado. Beijo.